Então, sejam muito bem-vindos aqui à nossa palestra dos segredos do sucesso para criar um time dos sonhos, né? Eu estou aqui com o Anselmo, com o Felipe, sejam muito bem-vindos. É uma satisfação ter vocês aqui conosco e poder compartilhar com vocês esse material, poder compartilhar tudo isso daqui que a gente vai trazer, porque é o que a gente estava falando aqui. Você que não veio no ao vivo, você perdeu aqui o nosso warm-up. Mas só para te dar um spoiler, tanto o Anselmo quanto o Felipe têm uma cartela de clientes, tem um network de clientes que isso faz todo sentido para a rede de relacionamento deles. Você que não teve aqui no ao vivo, deixou de conhecer qual é essa rede de relacionamento. Da próxima vez você esteja aqui com a gente. Mas o que eu quero trazer aqui é um cenário para que realmente a empresa tenha sucesso através das pessoas que fazem parte da equipe. Então, no meu livro Os Segredos do Sucesso, eu falo sobre isso, né? Eu falo a seguinte frase: o seu sucesso é o meu sucesso. Isso daqui é o que eu vivi durante a minha trajetória na gestão de pessoas. E eu percebi que aonde eu tive mais sucesso é quando eu consegui fazer com que as pessoas entendessem que eu estava buscando o sucesso individual de cada um, porque quando cada um tinha sucesso, isso alavancava o meu resultado. Então, você que está aí vendo a gravação, o Felipe e o Anselmo, que conhece aqui os seus clientes e que conhece aí o jeito que as empresas gerenciam as pessoas. O sucesso de uma organização está justamente em ter a sinergia, o alinhamento, porque se a empresa tem um objetivo de faturar mais, mas um colaborador tem um objetivo de trabalhar dando um jeitinho, às vezes um objetivo não vai estar compatível com o outro. Então, o alinhamento do objetivo individual com o objetivo da empresa é um fator crítico de sucesso. Se isso não acontece, não acontece o sucesso do gestor, o sucesso do empresário, a cultura de colaboração. Se um não ajuda o outro a resolver, também isso fica difícil a empresa ter sucesso. Então, às vezes está com um problema numa determinada área, uma pessoa está tentando resolver um problema, não, isso aí é problema daquele departamento, isso aí deixa que ele resolve. E isso não alavanca o sucesso da organização. Então, a cultura de colaboração é o que promove o sucesso numa empresa. A cultura de engajamento, de motivação, um ajudando o outro, um impulsionando o resultado do outro, faz com que o time tenha sucesso. Então, é importante você que está vendo a gravação saber que o seu sucesso está intimamente ligado com o sucesso das pessoas que estão trabalhando com você. Cada um dos que estão aqui sabem disso. O seu sucesso está intimamente relacionado com o sucesso do outro. E isso vale também para quando você está atendendo cliente. Você só tem sucesso, você só tem case de realização no teu negócio quando você permite, quando você propicia o sucesso do cliente. Do contrário, não existe sucesso. E eu falo sobre isso no livro Segredos do Sucesso, como você criar uma liderança de alto impacto, uma liderança que faz com que as pessoas se movam para gerar resultado para dentro da empresa. Isso tem que ser um movimento de parceria. O empresário dando a mão para o seu colaborador, o colaborador dando a mão para o seu gestor, para fazer com que o resultado aconteça, para que os objetivos da empresa
aconteça. O time dos sonhos, ele acontece quando as pessoas se movem não só pelo salário, não só pelo trabalho, mas elas valorizam esse ambiente de colaboração. Elas valorizam esse movimento, esse cuidado que o empresário tem com os que trabalham com ele. Então, o time dos sonhos, ele começa a ser construído a partir do momento que você cria um ambiente de trabalho harmonioso, um ambiente de trabalho que todo mundo quer estar presente. Quando você tem um ambiente de trabalho que ninguém quer estar perto do outro, isso gera um time que vai se desfarelando ao longo do tempo. Então, eu vi isso durante toda a minha trajetória. Várias empresas que puxava o tapete do outro, e aí a empresa não ia para frente. Às vezes não batia a meta, porque um estava tentando olhar só o seu lado. Quando todo mundo jogava para o mesmo lado, todo mundo jogava para o mesmo time, todo mundo corria para fazer o gol, as coisas fluíam melhor, o resultado da empresa chegava. Então, isso acontece quando o time está em sinergia, quando as pessoas se unem para um propósito. Então, isso é um movimento que precisa ser gerado dentro da empresa. Não dá para gerar esse movimento sem você conhecer muito bem as pessoas, sem você conhecer como é o aspecto de comportamento de cada um, sem você também ter clareza de como você vai fazer com que esse colaborador se desenvolva dentro da empresa, o que que ele tem que fazer para ele ser promovido, para ele crescer. Então, quando o foco está também no desenvolvimento, a pessoa sente que ela faz parte do time, que ela vai crescer junto com essa empresa. Então, às vezes, a comunicação ela faz toda a diferença, porque se você quer desenvolver o colaborador, você está trabalhando com ele, mas ele não sabe que o plano que você tem para ele, ó, lá na frente você vai ser um líder, lá na frente você vai ser um coordenador, lá na frente você vai ser um gerente. Se você não comunica isso de forma efetiva, onde você quer levar as pessoas, se você não cria um engajamento para onde a gente vai levar essa empresa, também as pessoas não ficam. Então, essa comunicação tem que ser efetiva, tem que ser clara. O problema que acontece na maioria das vezes é que cada um está olhando o seu. Então, o vendedor está olhando para o seu bônus e não está olhando para o resultado da empresa. Está olhando para o produto que ele vende e não está olhando para a necessidade do cliente. Às vezes, cada um está puxando para um lado. Essa falta de alinhamento entre as equipes. Então, o vendedor põe o pedido, mas a equipe operação não consegue entregar. A gente estava conversando aqui no bastidor sobre isso. Às vezes, existe um movimento forte de prospecção, mas o movimento da operação não acompanha o movimento de prospecção e venda. E aí isso gera uma guerra entre as partes, e aí não gera um alinhamento com o objetivo da empresa. Então, essa cultura que às vezes falta de desenvolver as pessoas, de sentar com elas, falar o que é esperado delas, ou de mostrar para elas onde que a empresa quer chegar para ela poder crescer, isso faz com que as pessoas se sintam, ah, vou fazer só isso daqui tá bom, e aí vai ficando estagnada. E quando vai ficando estagnado, só aqueles mais acomodados que ficam. Aqueles que têm um desejo de crescer, a empresa vai perdendo. Então você perde os talentos e ficam com os que estão estagnados. Fica com os que não querem caminhar a segunda milha, não querem se desenvolver. É isso que acontece com a maioria das empresas. E o que que isso causa? Causa uma falta de alinhamento causa aquela falta de engajamento. Cada um está olhando para o seu lado e ninguém está querendo resolver. Você já deve ter ido em um órgão público, você chega com um problema e a pessoa fala, ah, isso é no outro balcão. Chega lá no outro, não, isso daqui é no outro balcão. E ficam em um jogo de empurra. Ninguém está engajado em resolver o problema. Se na
na empresa tá assim, é porque está faltando engajamento dos colaboradores na resolução do problema, no que é a solução do objetivo da empresa. Mas isso também causa uma falta de desenvolvimento individual de cada colaborador. Ah, para que eu vou estudar isso? Isso daí não vai ser cobrado de mim? Ah, isso daí tanto faz. Aquele que é bom mesmo, aquele que quer crescer, aquele que quer prosperar, aquele que, se ele não vê que ele está sendo desenvolvido, se ele não vê que tem outras oportunidades esperando ele, ele vai embora. Então a empresa tem dificuldade de reter os talentos, porque ela não tem uma cultura de alto desempenho, ela não valoriza quem está dando sangue, quem está mostrando que quer caminhar a segunda milha. Tratar todo mundo igual dentro da empresa é penalizar os bons e valorizar quem não está performando. Então, essa retenção de talentos é uma causa justamente desse problema Aí ele crônico. falou que isso aqui parece um aparelho auditivo. Aí eu falei, parece. Ô, Tatiana, você tem como fechar seu áudio, por favor? Fecha o seu áudio, por favor. Obrigado. E aí, só falando um pouquinho, né? Como qual é o efeito disso? Às vezes a empresa fica com uma baixa produtividade. Às vezes a empresa só fica preenchendo buraco, né? Ou seja, entra um, sai três, aí daqui a pouco contrata ao gasto. A empresa que tem muito gasto em recrutamento e seleção, provavelmente isso já é um efeito às vezes que nem é de crescimento, às vezes é dessa cultura que não está trabalhando a gestão de pessoas, que não está trabalhando o que precisa ser trabalhado para que efetivamente você tenha uma retenção. Então, a alta rotatividade também é um problema crônico que às vezes as empresas atacam com recrutamento, quando na realidade o problema está em outro lugar. E como fazer uma equipe de sucesso? Primeiro, você tem que conhecer as pessoas. Conhecer assim, não é saber o nome, não é saber onde ela mora, é conhecer o perfil comportamental, conhecer os comportamentos dessas pessoas, mapear esses comportamentos, entender como funciona cada um, tem que definir metas. Se não tiver um objetivo para buscar, a equipe vai fazer no ritmo dela. Então tem que ter um objetivo desafiador e monitorar e acompanhar. E dar feedback quando está alcançando, quando está realizando, e cobrar quando está precisando de melhoria. Então, esse movimento faz toda a diferença. Então, algumas ferramentas que podem fazer com que a empresa construa esse time do sonho. Primeiro é a avaliação de perfil comportamental. A avaliação de perfil comportamental vai identificar quem é líder nato, quem é que tem essa capacidade de liderança, quem é mais voltado para a operação, quem é que é mais comunicativo, quem é mais empático para estar no suporte pós-venda. Então, dependendo do tipo de colaborador que você tem, você pode aproveitar ele em outras atribuições, mas a liderança tem que se adaptar em como conduzir cada tipo de perfil. O jeito de demandar uma pessoa que tem um perfil comportamental dominante, que tem esse viés de liderança e voz de comando, é diferente de fazer a gestão de um influente. Tem que aterrissar o influente, tem que dar um objetivo claro. Se der um monte de coisa de uma vez, ele não vai buscar resultado nenhum. Tem que acompanhar, que é diferente de um conforme. Se você não olha exatamente o que cada movimento que ele precisa fazer, ele vai fazer muito bem a tarefa, mas provavelmente ele não vai olhar outras questões de comunicação e empatia. Então você tem que saber lidar com cada um. Às vezes tem conflitos dentro da equipe porque o gestor coloca
pessoas totalmente diferentes que não sabem um lidar com o outro. Então, ter habilidade na gestão para adaptar essa liderança é uma coisa importante. Então, uma das coisas que a gente usa é justamente fazer o DNA da empresa. Você tem numa única folha todos os perfis comportamentais de todos os colaboradores, e aí você saber que essa equipe de vendas aqui, ela tem habilidade de comunicação, essa equipe de operação, ela é detalhista, ela preza pela qualidade, essa liderança tem perfil de liderança, tem voz de comando. Então, se você não tem esse mapa, fica difícil saber se você tem a pessoa certa no lugar certo. Você precisa ter a pessoa certa no lugar certo para ter mais resultado. A liderança precisa ter uma comunicação efetiva baseado no DNA da organização, baseado nos valores. Então, imagina que você tem uma equipe que valoriza muito a questão econômica, que valoriza muito a questão do custo-benefício. E você não vai motivar essa equipe que valoriza o custo-benefício com um programa social. Agora, você também não vai incentivar uma equipe que valoriza o conhecimento com um programa de meta financeira ou com um bônus adicional. Então, você tem que conhecer a sua equipe para adaptar a comunicação e a liderança. Isso vai ajudar nesse processo. Uma coisa que a gente recomenda para empresas que têm times e quer construir um time de sucesso é justamente fazer análise de perfil comportamental e, a partir dessa análise, identificar os talentos. Existem ferramentas como a matriz de decisão que você consegue identificar quem são os talentos da empresa e entender a dinâmica desse grupo. Tem uma empresa que eu atendo que ela tem uma equipe de manutenção e uma equipe de instalação. Então, se você tem uma equipe de instalação que é mais voltado para o planejamento, não adianta querer cobrar uma velocidade. Os negócios, as atividades têm que ser planejadas antes de ser executadas. Agora, se você tem uma equipe de manutenção que a questão primordial é a velocidade e a qualidade da entrega, de repente não, você não precisa prezar tanto pelo planejamento, e sim pela execução. Então, você conhecer a dinâmica do grupo e saber se as pessoas que estão naquela equipe tem o perfil para estar naquele grupo, faz toda a diferença. Então, às vezes, a empresa, ela anda, como o Anselmo falou, sem números, mas também ela anda sem o cockpit, sabendo quem é que está fazendo aquela empresa andar. Às vezes, você tem o comandante que é cego. Às vezes, você tem uma pessoa caminhando, mas ela não tem como caminhar, ela está de cadeira de rodas, ela está sem condições de caminhar. Então, você precisa mapear a equipe para efetivamente entender como que você pode extrair o melhor, como que você pode aproveitar os talentos dentro da organização. E aí, a criação de um ambiente de desenvolvimento, ela é fundamental. A comunicação tem que ser clara, o que precisa ser melhorado? Precisa ser aberta, não pode esconder o jogo. A empresa precisa de mais vendas. Não pode ficar é, medindo as palavras para dizer, ó, a empresa precisa vender mais, né? Precisa também mostrar oportunidades de crescimento, precisa reconhecer as pessoas que estão fazendo a coisa acontecer. E quando as coisas certas acontecem, precisa celebrar as vitórias. Eu vejo muita empresa que tem uma meta ousada, os colaboradores chegam naquele resultado e depois falam assim: agora que a gente bateu a meta, vamos virar a página e amanhã vamos começar por resultado do próximo quartil. Nem celebrou. E aí o colaborador acha assim que valeu todo aquele esforço. Agora tem que começar tudo do zero. Então a celebração, a comemoração das conquistas fortalece o senso e inspira as pessoas
para continuar se dedicando. Se não tem celebração, depois, no próximo quartil, é tudo de novo, e isso vai desgastando a relação. Então, tem que ter celebração. Na mentoria de gestão de equipe, que é a mentoria Dream Team, a gente trabalha isso, o engajamento da equipe, o crescimento da equipe com estratégia, mas não é um crescimento desordenado, não é só contratar gente e sai gente. É contratar de forma estratégica, saber que tipo de perfil você precisa contratar, que tipo de colaborador vai dar certo nessa empresa, nessa equipe. E aí, para transformar essa pessoa em um fã da sua empresa, ela tem que se sentir valorizada, tem que ter um ambiente de colaboração, ela tem que ver que os talentos estão sendo recompensados, estão sendo reconhecidos, estão sendo valorizados. Isso faz toda a diferença. Na mentoria do Dream Team, a gente trabalha, primeiro, um mapeamento de avaliação de perfil de todos os colaboradores, um plano de desenvolvimento individual de como esse colaborador vai crescer dentro da empresa. E a gente trabalha com o gestor, como que ele tem que fazer esse processo de acompanhamento se o colaborador está se desenvolvendo. Porque não adianta falar para ele, ó, você tem que melhorar nisso, daqui 6 meses eu volto aqui para ver se você ficou bom. Você tem que acompanhar se ele está fazendo os movimentos de melhoria. Você tem que dar o feedback. Ó, estou vendo que você está melhorando nisso. Estou vendo que você está fazendo esforço para conseguir esse resultado. Tem que dar feedback positivo. Se não chega lá na próxima avaliação, ó, você não fez nada do que eu te pedi. Mas você não foi sinalizando ao longo da jornada, você não foi dando direcionamento do que ele tinha que arrumar, do que ele tinha que ajustar. Então, esse acompanhamento é importante. Dentro da mentoria, a gente acompanha o gestor, o empresário, justamente para ele fazer esse monitoramento. Qual é a melhor forma dele fazer isso? Qual a melhor forma dele acompanhar o progresso? Isso faz toda a diferença para o time. Para isso, ele tem a matriz de decisão. Na matriz de decisão, ele mapeia quais são os colaboradores que ele precisa incentivar, quais são os top performers. Esse cara ele tem que ser promovido, esse cara aqui tem que ser trabalhado, esse cara aqui tem que ser reconhecido. E as pessoas que estão em dificuldades, que não estão performando tão bem, elas têm que ser direcionadas para chegar numa alta performance. Se você simplesmente deixa lá, esse daí não funciona mesmo, esse daí, ele vai virando um problema maior e vai afetando os outros que estão performando. Daqui a pouco você tem um problema generalizado na equipe que começou por um pedaço que você não tratou. Então, esse direcionamento dos esforços das pessoas que precisam ser direcionadas, que precisam de melhorias, faz uma diferença significativa. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, né? Existe falta de mão de obra qualificada. Mas, na realidade, não é só uma falta de mão de obra qualificada, é uma dificuldade de encontrar quem são os talentos. Dentro da mentoria, a gente trabalha nessa identificação. É, Às vezes, a concorrência é acirrada porque você não está fazendo um trabalho nesse sentido que a gente está comentando aqui, e aí o que acontece? A empresa vai só gerindo as pessoas daquele modo onde ele está executando, se ele não reclamou, tá tudo bem. Se ele não reclamou, tá tudo bem. Se ele não pediu aumento, tá tudo bem. Aí vem o concorrente e faz uma oferta diferente, mostra um diferencial que na sua empresa não tem, e aí ele leva essa pessoa. Então, essa disputa acirrada, né, ela acontece porque muitas vezes a empresa está deixando de encantar o colaborador no dia a dia, está deixando de mostrar para ele toda a pista que tem de crescimento.
e às vezes o desalinhamento do que o colaborador tem com o que a empresa está procurando. Então, a empresa está procurando determinadas competências, desenvolva essas competências. Então, dentro do programa de mentoria, a gente trabalha isso justamente para ajudar. E como que é essa jornada? Primeiro, a gente aplica a matriz de decisão justamente para o empresário identificar quem são os talentos, quem são os caras top performance que eu tenho que tratar a pão de ló. E aí, a partir disso, você vai mapear a equipe como um todo e entender qual é o perfil comportamental de cada um para você entender como você vai tratar cada um, qual é a comunicação que funciona para esse colaborador gerar mais resultado. E aí você vai ter o DNA da organização, saber como que aquela equipe funciona, qual é o valor mais significativo dela. Também a gente aplica a avaliação de eficácia no trabalho, e aí você vai ter condições de gerir, mostrando uma ferramenta e mostrando no que ele tem que ser melhorado, sem um viés de um achismo. Acho que você tem que melhorar isso. Ah, eu entendi que você não está trabalhando bem nisso. Não, você mostra baseado em dados, você mostra de forma gráfica isso para o colaborador. E aí ele vê, realmente, eu tenho um gap aqui, eu preciso trabalhar nisso. E aí a gente aplica o plano de desenvolvimento individual. Cada gestor escreve lá o que o seu colaborador vai ter que desenvolver para diminuir esse gap, para ele performar mais. E isso faz com que o time cresça como um todo. Se todo mundo tem um plano de desenvolvimento e sabe o que tem que ser melhorado, isso faz com que o time cresça. Para quem que é esse programa? Esse programa é para os empresários que têm equipes, para os gestores que têm que liderar pessoas, para um líder que não tem um cargo de coordenador, diretor ou gerente, mas que tem um papel fundamental em fazer uma liderança eficaz de um time e fazer com que ele é, performe e gere resultado. Com isso, a gente, nessa logística, a gente faz um planejamento de como vai ser toda a estratégia de implementação desse programa. É importante, como a gente falou, ter uma comunicação clara, então tem uma reunião de abertura apresentando o programa de melhoria, de desenvolvimento dos colaboradores para a empresa, falando que vai ter esse movimento. Eles vão preencher a avaliação de perfil e aí vai ter um acompanhamento quinzenal com o gestor para ele dar o feedback, para ele acompanhar esse colaborador. E isso vai fazer toda a diferença no dia a dia com as pessoas. E isso vai fazer com que a equipe cresça, isso vai fazer com que as pessoas se engajem, e isso vai transformar o passo a passo de cada um. Aí eu quero pausar aqui e perguntar para vocês, olhando para esse cenário, olhando para tudo isso que a gente conversou aqui, eu quero perguntar para vocês, eu vou aqui pausar a nossa gravação e agradecer a você que está vendo a gravação. Se você ficou com dúvidas e não estava aqui presente agora no nosso Tira Dúvidas, me manda mensagem e a gente marca um horário e aí a gente se aprofunda nesse assunto. E eu vou pausar a gravação, agora a gente vai ter um momento exclusivo com quem está aqui no ao vivo, tá? Então, quero me despedir de você que vai ver a gravação e agradecer por você ter chegado até aqui.